Temos de ir até ali ao sofá rosa, onde já está a Fátima à nossa espera. Falámos há pouco dela, filha de um contexto de violência doméstica, assistiu a muita coisa. Conseguiu retirar a mãe deste contexto, mas perdeu-a e ficou desamparada. A minha infância até os 16 anos, que vim para Sintra, foi um terror, porque eu descubro, por volta dos 6, 7 anos, que essa pessoa, a quem muita gente tem a sorte de ter pai, e eu não tive pai, cada vez que vinha do casino de Monte Gordo, tirava o cinto, do nada, empurrava a minha mãe e batia-lhe. E eu colocava-me à frente para proteger. Foram anos sem dormir, acredite. Sem alegria nenhuma. Onde só tinha um foco. Eu salvar a vida, porque é a vida da minha mãe. Aquele homem era intocável. Por onde passava, ele cumprimentava as pessoas de chapéu, parece que estou a ver, e as pessoas faziam assim, baixavam a cabeça. Que se todos sabiam, a minha mãe submeteu-se como muitas senhoras na época submetiam-se. Repara uma coisa, a minha mãe ia para onde? Ia para Berinjel também. Aquilo que a minha mãe não teve coragem para fazer, força e garra, tive eu. Eu, aos meus 14, 15 anos, eu perdi o medo. Perdi o medo, eu não tinha medo de nada, nem de ninguém. Ninguém me parava. Respeito por a pessoa tive, sempre, por meu pai. A partida da minha mãe foi o pior acontecimento da minha vida. Caiu-me o mundo, fiquei sem chão. 7 meses, eu não atendi uma chamada telefónica, eu não liguei a televisão. Acredite quem quiser, onde eu me sinto bem é no cemitério de Benfica. E sou capaz de estar lá um dia inteiro. Sinto uma paz, cada dia que passa aumenta mais a dor. A vida continua, mas nunca mais será a mesma. Porque eu acabo por estar casada com o trabalho, com os filhos e com a vida. E eu antes estava casada com a avó, com a mãe, com o trabalho, com os filhos e com a vida. Portanto, eu fiquei sem 2 pilares. Bom dia, Fátima, bem-vinda. Fátima. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Oh, Fátima, crescer num contexto como aquele que descreveu ali, o sentimento dominante será o medo, a revolta? É o quê? O que é que esta criança sente? Nem uma coisa nem outra. Revolta nunca senti, eu agradeço tudo aquilo que Deus me dá, inclusivamente a dor, porque a dor faz-me crescer. Mas naquela altura já pensava assim? Já. A minha mãe costumava dizer que eu nunca fui criança, sempre fui mulher. Cresci muito rápido. Se eu gostei, não. Claro. Porque hoje, olhando para trás, eu não tive infância, não tive adolescência. E diz ali a certa altura, perdi o medo. Perdi o medo porque aquela pessoa a quem devia ter chamado pai, e chamei, porque pai é o protetor, é o que pega no colo, é o que nos ama, é o que nos educa, foi exatamente o oposto. Foi o terror da vida da minha mãe e da minha. E do núcleo, não é? Mais próximo, familiar. Mas eu mais diretamente, eu fui a protetora. Eu fui a menina com a garra de ter perdido exatamente o medo, porque ele imperava constantemente, dia e noite. Eu ia para a cama sem saber o que é que estava a acontecer. Sim. Mas aí nessa altura, quando diz que eu entendo e agradeço a mesma dor, nessa altura não se tem essa noção, ou tem?
Tinha. Nessa altura é se uma pessoa, uma criança, uma pessoa que É pensa uma que o pai está a criança, fazer mas mal é à uma minha criança, repara, eu nasci com um dom muito forte. mãe. Mas já sabia que tinha esse dom quando nasceu? Sabia. Quando nasceu, não, mais à frente. Não, mais à frente sabia porque a minha professora primária descobriu na escola primária, eu com 8 anos, ela tinha um problema de saúde e não só, e que eu revelo o que é que está para além de tudo aquilo, não é? Que a professora perguntou e eu respondi, como me está a fazer perguntas e eu estou a responder. Eu tinha perfeitamente, eu não sabia o que era o ser vidente, ou seja, vidente, vamos pôr as coisas pelos nomes. Eu não sou cartomante, é uma coisa, vidente é outra, quem lê as linhas da mão é outra ciência, quem lê as borras do café é outra ciência, eu não. Ou seja, eu tinha perfeita noção de tudo o que estava a acontecer, porque eu com 7 anos já levava com a ponta do cinto. Portanto, eu tinha a Ia noção defender a sua que a mãe dor Sim. protegia. Mas Fátima, mas é que as pessoas em casa têm que perceber muito bem isto. Porque, Sim. que é mesmo, a Fátima, quando diz eu sabia o que estava a acontecer, mas era uma realidade que estava a viver. Ou estava a viver. Era uma realidade sua, não era uma coisa que via que ia acontecer. Não. Estava a acontecer. Estava Quando diz a que tem um acontecer. dom, é porque falou com a professora, perguntou-lhe uma coisa qualquer e a Fátima respondeu muito além daquilo que a professora Sim. será a realidade. Exploraria. Mas foi aí que se deu conta do dom, porque uma pessoa não sabe se tem ou não é? Sim. Deus se conta. É a professora que diz, és diferente, o que é que será? E eu chego a casa, conto à minha mãe, conto à minha avó materna, portanto, as duas mulheres da minha vida, mais tarde conta ao meu pai, portanto, aquela pessoa que eu não posso chamar nunca pai, não é? Não tive. E ele diz-me, a minha avó, Hilária, também tinha o teu dom. Sim, ou seja, é uma coisa que já vem de Era trás. uma coisa já. Portanto, ele diz, é hereditário. Eu começo a dar consultas, como evidente, exatamente na casa dos Mas pais. com que idade? Com que idade Com é que dá? 11. Com 11. O primeiro, a pessoa que eu consultei foi um piloto. E depois uma médica que prometeu ser madrinha do meu primeiro filho. Estivesse onde estivesse e ia me encontrar. E encontrou. E eu não estava assim tão perto. Oh, Fátima, e é que isto Estava muito longe. é um 11 anos. paralelismo 300 e tal interessante, não é? quilómetros, está Porque se por um lado temos um relato de uma vida e de uma infância duríssima, Duríssima. por outro lado temos uma menina que vê para além do que as outras pessoas veem. E eu sabia, se não tirasse dali a minha mãe, que Isso ela ajudou-a. morria. Mas isso ajudou-a a enfrentar o que era o seu dia-a-dia? Ajudou-me também a... Dando-lhe esperança de alguma forma, ou dando-lhe abertura, não sei, de mundo ou de... do mundo. Do mundo. E deu-me outra capacidade de entender que, por exemplo, a Maria ou o Cláudio, seja que ou eu, os câmaras, colocam um problema, temos um problema, seja qual for, 1, 2, 3, 4, eu não olho para o problema, eu olho para a solução. Eu nunca olho para o problema. O problema está ali, não é? Está ali. Qual é? É este, assim. Solução. Mas isso não é pelo facto de ter o dom, ou é? Isso é pelo Então, facto de ser uma é. pessoa prática, Sim. não é? É. Ou seja, isto é da sua natureza. É. Se não É. tivesse o tal dom que tem, de vidente, se calhar era a mesma pessoa prática. Optava por ver o copo cheio em vez de ver o copo vazio. Nunca vi o copo vazio. Pronto. Ou seja, Eu atendo todas as pessoas de todas as áreas, entende? Como vidente, desde o jogador de futebol, ou político, ator, cantor. Eu atendo pessoas. Eu gosto de pessoas. Há pessoas que não gostam de pessoas. Eu amo pessoas, eu amo ajudar. Eu vou... Cláudio, agora não é apresentador, é o Cláudio que faz, não sei o quê, que vai a uma consulta minha. E diz-me assim, olha Fátima, amanhã preciso de estar na Turquia. Por exemplo, apareceu-me agora este país. Eu não tenho como ir. Eu só lhe digo, Cláudio, eu levo. Mas é que eu levo. Eu não preciso nada escrito. Eu sou tipo japonesa. Costumo dizer a mim própria, é verdade. A palavra está dito, mais está importante a feito. palavra do que Não o precisa papel escrever escrito. nada. Mas Não precisa. falando em soluções, como falou há pouco, que olha para a solução, para uma jovem tão Então- novinha, retirar a sua mãe de casa. Repare, eu venho Essa sozinha foi a para solução. Lisboa.
Eu só tinha vindo a Lisboa com os meus pais. E vem para cá com 16 anos, não é? Exatamente. Visitar familiares da parte do meu pai e os Bragança. Porque a parte tanto do meu pai como da minha mãe, aquilo era tudo famílias abastadas, que ainda hoje não sei o que é abastado. Abastado para mim é fazer este percurso de vida sem termos aquelas dores de cabeça. Do multibanco. De ter que ir a ver Por o dinheiro que tem no exemplo, multibanco. um É bom verdade. exemplo, lindíssimo. É a realidade. Maravilha, verdade. Eu venho com 16 anos sozinha. Retirou a sua mãe de casa com que idade? Que idade tinha? Ia fazer 19. Ainda não tinha. Com quantos anos viveu com ela e tomou conta dela? A vida toda. Só nestes 3 anos em que eu reuni tudo, estudava, atendia pessoas, pintava à mão pela noite. Ou seja, eu tinha que me desdobrar em 1000 fatinhas, não é? Desculpe eu dizer o termo fatinha, porque sou conhecida assim, é Fátima Mendes, em termos de profissão, e depois é Fatinha de ser familiar. Vocês são uma família para mim neste momento. Quero agradecer muito. Não, tem que agradecer. Nós é que agradecemos que esteja aqui. A sua mãe deixou-a, ou seja, tomou conta da sua mãe A vida toda. Toda. Muito pegada à sua avó. Ai, Jesus. Deixaram-na. Foi sempre. Veja-se entender a pergunta que lhe quero fazer. Foi uma mulher rapidamente ou nunca deixou de ser menina? As duas coisas. É que olhando para si. Fui mulher muito rápido e nunca deixei de ser menina. Nunca a deixaram A minha ser mãe, menina, se calhar. a minha Exatamente. mãe, é verdade. A minha mãe foi sempre muito brincalhona também e essa pergunta é muito interessante. Parabéns por a pergunta. Mas sou essas duas pessoas, numa só. Pois é que. E depois de que forma é que o dom que tem, a evidência, porque há pessoas que acreditam, outras não acreditam, claro, mas isto Isso já é se sabe, como isso é tudo. como há quem gosta e quem não gosta. Pronto. Há quem goste do amarelo, há quem não goste. Foi o seu baluarte para a vida toda. É a sua Toda. base de profissão, é tudo isso. Não é de Não- profissão, claro, desculpe, porque tudo aquilo que se faz por amor Pois, sim, claro. não custa Não nada. conta como Ah, profissão. Mas não. o que é que isso, podendo ajudar as outras pessoas, Adoro. porque é que isso não a ajuda assim? Porque é que não arranja as ferramentas que tem, não é? Suas, que é um dom, para se ajudar assim no processo de luto, por exemplo, que se vê perfeitamente que está muito magoada ainda. Porquê é que não me ajudo? Ajudo. Então Consegue. não ajudo, estou aqui. Estou aqui. E para isso é preciso Acreditem ou força. não, acreditem ou não, quando a produção entrou a telefonar para mim, eu estava no Algarve. Eu fui, eu cheguei lá, havia para aí 1 hora, eu vim-me embora no próprio dia, ontem tive aquela reportagem e eu estou aqui. Sim, consigo. Consegue? Consigo. Consigo porque continuo a dizer, eu estou casada com aquilo que faço, com atender pessoas, com os filhos e com a vida. Por de outra maneira, eu não estava aqui, tinha-me suicidado. Mas aquilo que é bonito, Fátima, é que alguém que teve a infância como a Fátima teve, ter como missão de vida ajudar os outros, só por si já é uma lição. Só por si já é uma mensagem bonita para quem nos está a ver. E Obrigada. por isso mesmo agradecemos. que Obrigada tenha de vindo até coração. cá. Oh, Fátima, obrigado Muito mesmo. Quem me Obrigada. quiser seguir, Instagram, médio Fátima Mendes. Fátima Mendes, Por conseguem favor, encontrar. obrigada. Eu já a Obrigada, conhecia, deixa deixe estar, estar. Fátima.